Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Introdução à Programação Orientada a Objetos. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre relacionamento de classes. Então, vamos lá. Bom, primeiro vai um conselho, né? Eu sinto falta um pouco das aulas presenciais, que a gente acaba comentando mais essas coisas que estão fora do contexto da aula, mas acho que são importantes reforçar, né? Lembre-se que o seu desempenho como profissional no futuro depende muito do seu empenho agora, tá? Então, a gente vê muita gente com sucesso e a gente fica pensando, pô, eu queria ter um sucesso igual aquela pessoa ali, né? Mas para aquela pessoa alcançar o sucesso, teve muito, né, da parte da preparação e do empenho dela. Claro que tem muitas coisas que fogem do nosso controle, né? E tem muitas coisas que são meio aleatórias, que acabam impactando a pessoa ter mais sucesso ou menos sucesso, mas uma boa parte também é explicada pelo empenho que a pessoa tem pela preparação. Então, aproveite o tempo que você tem na universidade para se preparar para você ter um futuro melhor. Uma das formas de fazer isso é tomar nota durante as aulas. Eu falo isso todos no início de vídeo, toda aula, né? Se você que escreve o que você está ouvindo, você aprende muito mais, você retém muito mais informação, né? Foque no conteúdo e não em outras distrações aí enquanto você está assistindo a aula. Bom, quais são os principais conceitos que a gente vai ver nessa aula? Esse é o único conteúdo da disciplina que não está no livro-texto, tá? Que a gente está utilizando. Então, a gente vai falar sobre relacionamento de classes, ele não está no livro lá que a gente utiliza. O material que vocês vão ter, né, são esses slides e esse vídeo aqui. Nessa aula, a gente vai aprender, então, sobre relacionamento de classes e a gente vai ver que a gente pode classificar a forma como duas classes se relacionam, né? Eu já comentei com vocês, ao falar sobre acoplamento, no capítulo passado, que quando eu tenho uma classe que dentro dela são feitas chamadas ao métodos de um objeto de outra classe, quer dizer que essas duas classes se relacionam. O que a gente vai ver hoje é que a gente tem tipos de relacionamento, e esses tipos de relacionamento influenciam como que a gente modela o sistema. Esses tipos de relacionamento são composição, agregação ou associação. Nós vamos aprender o que é cada um deles, né? A gente vai aprender, então, como que eles podem ser tratados e como é que a gente pode olhar para o código-fonte de um programa e saber se aquele relacionamento é de composição, agregação ou associação. Então, aqui eu acabei de falar, né, que nos sistemas orientados a objetos, eles se baseiam em envio de mensagens. Enviar mensagens, basicamente, é chamar métodos dos objetos. Então, um objeto pode chamar métodos públicos de objetos de outras classes e, nesse momento, está ocorrendo um relacionamento. Então, a gente diz que objetos se relacionam quando eles enviam mensagens uns para os outros. Sistemas orientados a objetos dependem muito de como esses objetos se relacionam e planejar, modelar as classes pensando nesses relacionamentos é fundamental para ter um bom design de classe. Bom, vamos falar então, antes de falar dos tipos de relacionamento, vamos dar alguns exemplos de relacionamento para que, né, essa ideia de relacionamento fique um pouco mais clara. Suponha que você está trabalhando num software para ser utilizado por um caixa de supermercado. Quais são as classes que você acha que devem ter? Quais objetos que tem ali, como que eles se relacionam? O que um tem a ver com o outro? É claro que essa pergunta é muito aberta e quando eu faço ela dentro da sala de aulas, aí os alunos vão respondendo, eu vou anotando no quadro, né, de acordo com o que as pessoas estão respondendo. Aqui não dá para interagir assim com vocês, né? Mas pensa um pouquinho, que objetos você acha que teria? Né? Bom, uma possibilidade é talvez vocês tenham pensado que pode ter um objeto que representa os produtos, né? Uma classe que representa o produto e eu tenho os objetos que são os produtos. Eu posso ter uma classe que representa o vendedor, o caixa do supermercado, que é quem está fazendo né, passando a compra ali agora, e uma classe para representar a própria compra, certo? Né, aquela compra inteira, o que sai na notinha, vamos dizer assim. Né, e o que esses objetos têm a ver com o outro? Veja que uma compra ela é formada por um conjunto de produtos e está relacionado a um vendedor, certo? Então, uma compra é basicamente o conjunto de coisas que você comprou e a informação do vendedor que passou as compras no caixa. Seria uma forma de, né, um exemplo de relacionamento, ou seja, repara que a classe compra está relacionada às outras duas, certo? Vamos ver mais um exemplo. Que objetos você acha que pode ter num software como o SIG? Aqui pode ter 1 milhão de ideias, né? O SIG é gigante. Mas aí, o que você acha que pode ter e como é que esses objetos se relacionam? Veja que a gente pode pensar que existem as classes, por exemplo, aluno, disciplina, professor, turma, curso, etc. E como que cada objeto relaciona? Né, eu nem coloquei aqui no slide, né? Mas a gente pode imaginar, ó, um aluno está matriculado em uma disciplina, ou uma disciplina é formada por alunos, ou ainda uma disciplina tem turmas e as turmas têm alunos. Um curso tem um conjunto de disciplinas e também tem alunos. Um professor leciona uma disciplina e por aí vai. Então, repara que da própria maneira que a gente fala em português, né, ao relacionar essas palavras, indicam os relacionamentos que esses objetos vão ter no sistema. Vamos ver mais um exemplo. Quais objetos poderiam existir numa plataforma de streaming como Netflix, ou Disney+, ou Amazon Prime, enfim, Globoplay, o que você preferir? A gente poderia pensar que a gente tem uma classe que representa o usuário, né, que é quem paga a conta lá, uma classe que representa o perfil, né, que dentro de um usuário você pode criar vários perfis, e os filmes. E aí como é que se relaciona? A gente pode pensar que um usuário possui vários perfis, e um perfil tem um histórico
né, que é o conjunto de filmes já vistos, por exemplo. Certo? Os filmes que já foram assistidos. Né? Seria né, tem outros relacionamentos, mas esses seriam alguns exemplos. Então, repare que para qualquer sistema, a gente pode pensar nos objetos que fazem parte daquele sistema, né, e já né, ter uma ideia de como que esses objetos se relacionam uns com os outros. Então, repare que na grande maioria dos softwares orientados a objetos, eles dependem em grande parte de como os objetos se relacionam, certo? O que a gente vai começar agora, então, a ver quais que são os tipos de relacionamentos. Né? A gente vai partir, eu vou dar algum exemplo e mostrar para vocês né, qual que é a classificação daquele exemplo. Aí depois eu dou outro exemplo, mostro por que, que ele é diferente, e aí explico por que, que ele é de outro tipo e por aí vai. Então vamos começar com o primeiro tipo de relacionamento, que são os relacionamentos de composição. Vamos começar com um exemplo de classes carro e motor. Então suponha que você tem uma classe carro, certo? Que representa o carro, e tem uma classe motor que representa o motor do carro. E aí, qual que é o relacionamento entre elas? Como é que em português você descreveria o que, que uma classe tem a ver com a outra? A gente pode dizer, por exemplo, que um carro tem um motor. Certo? Essa frase é válida, faz sentido. Ou, e quanto aos pneus? Também é uma outra, né? Imagina que eu tenho uma classe que representa o pneu. Qual que é o relacionamento de carro com pneu? Eu posso dizer que um carro tem vários pneus. Repare que motor tem um, pneus tem vários, mas eu quero chamar a atenção aí para a palavra tem. Faz sentido dizer que um carro tem motor ou que um carro tem pneus, certo? Aí vamos pensar em outro exemplo. Vamos pensar no exemplo de objetos de uma classe banco e uma classe agência. Então, suponha que você tem uma classe banco, por exemplo, Banco do Brasil, ou Itaú, e você tem a classe que representa a agência. Né? Um banco, ele tem várias agências, certo? Olha o tem aí de novo. Ó. Então, um banco, ele pode ter várias agências. Então, esse tem está aparecendo mais uma vez nesse relacionamento. Vamos ver mais um exemplo. Suponha que você tem uma classe que representa uma nota fiscal e você tem uma classe que representa os itens de compra da nota fiscal. Então, eu posso dizer que uma nota fiscal tem vários itens de compra. Repara que nesses três casos, o tipo de relacionamento parece o mesmo, certo? Então, para todos eles, eu posso dizer que um objeto tem um ou mais objetos da outra classe. Nós podemos, então, dizer que esses são relacionamentos do tipo todo-parte. A classe que representa o todo tem objetos da classe que representa a parte. Ou eu posso dizer ainda de outra forma. Em vez de dizer que um carro tem motor, eu posso dizer que o motor faz parte do carro. Eu posso dizer que a agência faz parte do banco. Eu posso dizer que o item de compra faz parte da nota fiscal. Então, repara que esse tem, né, uma outra maneira de dizer, em vez de dizer que o todo tem a parte, eu posso dizer que a parte faz parte né, do todo. Okay? E tem um detalhe super importante aqui, né, que precisa ser chamado a atenção, que é o seguinte. Se eu não tiver o carro, não faz sentido criar o motor, não faz sentido criar os pneus ou as rodas, certo? Então, repara que se o motor só vai existir se o carro existir. Não tem sentido, né? Pelo menos nesse exemplo que a gente está vendo aqui, não tem sentido eu ter o motor se não tem o carro. Afinal, o carro é parte do motor, o motor tem o carro, então quando eu crio o carro, eu crio o motor. Agora, se eu não tiver carro, eu não preciso do motor, certo? Da mesma forma para o banco e agência. Se eu não tiver banco, eu não preciso de agência. E se o banco faliu, né, se não existe mais o banco, as agências também não existem mais. O mesmo vale para o carro e para o motor. Se o carro não existe mais, não faz sentido ter o motor mais. E o mesmo vale para o pedido. Né? Se eu não tenho pedido, eu não tenho os itens. Então, repara que a existência da parte depende da existência do todo. Ou uma outra forma da gente dizer isso é que o todo controla o tempo de vida das partes. Lembrando, o que é tempo de vida? O tempo de vida é o tempo que vai desde a hora que o objeto foi criado até a hora que ele é excluído, que ele é removido da memória. Então, nesse tipo de relacionamento, o todo controla o tempo de vida das partes. Ou seja, para o motor existir, ele depende do carro. Para a agência existir, ele depende do banco. Para o item da nota fiscal existir, depende da nota fiscal. É o todo que tem controle dele. Okay? Esse é um ponto essencial desse tipo de relacionamento que a gente chama de relacionamento de composição. Então, basicamente, um relacionamento de composição acontece quando duas classes possuem um relacionamento tem um ou todo parte, e, além disso, o tempo de vida dos objetos da parte é controlado pelo todo. Tá? Bom, mas as coisas talvez fiquem um pouco mais claras quando a gente faz um exemplo de código, né, para mostrar como é que isso fica no código. Então, suponha que a gente vai implementar em Java um sistema que tem as classes carro, motor e porta. A gente viu que é um exemplo de composição, né? A porta também pode ser encarada como composição. Um carro tem porta, mais de uma porta, inclusive, né? E as portas são parte do carro. E como é que a gente pode implementar isso? Eu posso ter uma classe carro, certo? A classe carro tem dois atributos, né? Um atributo que representa o motor, que é de uma classe motor, e um vetor de portas, né? Que são objetos de uma classe porta. Quando eu crio a classe carro, dentro do construtor eu crio o motor e crio as quatro portas do carro, certo? Então repara que
Onde que está aqui na implementação que indica que é um tem um ou todo parte? Dentro da classe carro, eu tenho um motor. Dentro da classe carro, eu tenho as portas. Então, motor e portas são parte da classe carro. E onde que está dizendo aqui que o todo controla o tempo de vida da parte? Aí tem um detalhe importante. Para ele controlar o tempo de vida da parte, ele tem que, primeiro, os atributos têm que ser privados, né? A gente já sabe disso porque, né, por causa do encapsulamento, que atributos devem ser privados. No caso aqui desse exemplo, o carro cria os objetos do motor e, fundamentalmente, é importante que a classe que representa o todo não tenha um método de acesso que retorne uma referência para os objetos das partes. Né? Então, para ficar mais claro, eu não posso ter aqui dentro dessa classe um método obter motor que retorne motor. Por que eu não posso ter isso? Porque se eu tiver um método obter motor que retorne motor, de fora da classe carro eu posso fazer assim, carro.obter motor e pegar aquele objeto motor. E aí, se de fora da classe tem alguém apontando para aquele objeto, né, em Java a gente não tem destrutor, certo? Existe, eu vou comentar isso com mais detalhes mais para frente, mas existe um conceito de garbage collector, que é um coletor de lixo, que quando um objeto não é mais necessário, o próprio Java remove o objeto. E quando que ele sabe que não é mais necessário? Quando não tem mais nenhum ponteiro para aquele objeto, certo? Então, voltando, se dentro da classe carro eu tenho motor e não tem nenhum método que retorne o motor para fora, quando o carro for destruído, aquele objeto motor vai ficar sem ponteiro, sem ninguém apontando para ele, e aí o coletor de lixo vai remover. Agora, se eu tiver um, então voltando ao que eu estava falando, se eu tiver um método obter motor e de alguma outra classe, de fora da classe carro, eu fizer carro.obter motor e guardar esse motor numa variável, quando o carro for destruído, eu ainda tenho uma variável aqui que está apontando para o motor. Então ele não vai ser destruído. Isso significa que o carro não está controlando o tempo de vida do motor. Né? O motor continua existindo mesmo depois do carro não existir. Então, é muito importante que, no caso de um relacionamento de composição, a classe que representa o todo não tenha métodos de acesso que retornem referências para os objetos das partes. Porque aí, como nenhum outro objeto consegue ter uma referência para os objetos motor e portas, por exemplo, esses objetos só podem ser destruídos junto com o carro. Portanto, o tempo de vida está completamente controlado pelo carro. Tá? Tá claro isso? Se não tiver, volta o vídeo, ouve a explicação de novo, porque esse ponto é fundamental para a gente entender o relacionamento de composição. Né? Além disso ser um problema, né, se você tiver um método de acesso, você vai quebrar o relacionamento de composição, caso essa regra não seja violada, haverá uma quebra do encapsulamento. Porque repara o seguinte, se eu tiver... Se eu tiver aqui, ó, um método obter motor que retorna o motor, isso teria o mesmo efeito de declarar o atributo motor como público. Não faria diferença nenhuma. Declarar o motor como público ou ter um método que retorna o motor faz exatamente a mesma coisa. Então seria uma quebra de encapsulamento. Não adianta o motor ser declarado com visibilidade privada se houver um método de acesso que retorne o motor, porque outra classe poderia usar esse método para ter acesso ao motor e chamar métodos modificadores do motor sem que a classe carro tome conhecimento. Então esse é outro ponto importante. Ele parece a mesma coisa, mas é um pouquinho diferente, que é o seguinte. Se é um relacionamento de composição, né, o motor é parte do carro, o carro é que controla o motor. O motor não pode ter suas características alteradas sem que a classe carro tome conhecimento. Então, se eu tiver um método, obter motor, que retorna o motor para fora, de fora da classe carro, eu posso chamar carro.obter motor e pegar esse objeto motor e chamar, sei lá, o motor.mudar potência, alguma coisa desse tipo. E eu vou estar fazendo isso fora da classe carro. Quer dizer que a classe carro não está tomando conhecimento de uma alteração do seu próprio atributo. Então, eu estou, nesse caso, quebrando o encapsulamento. Ok? Bom, então um resumo do relacionamento de composição. É um relacionamento todo parte, como no nosso exemplo a gente viu, o motor é parte de um carro. A gente pode dizer também que é um relacionamento tem um ou tem vários, né? Um carro tem um motor, um carro tem várias portas. O todo não existe sem as partes e as partes pertencem a um único todo. Então o carro não existe sem o motor ou as portas e cada motor, cada porta pertence a um único carro. Então por isso é o todo quem controla o tempo de vida das partes. Tá claro, gente? Esse é o primeiro tipo de relacionamento. Nós vamos ver agora um segundo tipo de relacionamento chamado de agregação. Né? Ele é bem parecido, mas é diferente. Vocês vão entender por que ele é diferente. Vamos voltar nesse exemplo aqui. Ó. Suponha que lá no supermercado eu tenho uma classe que representa os produtos e uma classe que representa o depósito de produtos. Tá? Qual que seria o relacionamento entre produtos e depósito? Como é que eu, em português, né, como é que eu digo que essas duas coisas se relacionam? Eu posso dizer que um depósito tem vários produtos. Certo? Olha o tem aí de novo. Né? E um produto é parte de um depósito. Faz todo sentido eu dizer isso, certo? Então, um depósito é formado por produtos. Um produto é parte do depósito. Então, à primeira vista, está parecendo composição, né? Eu tenho um relacionamento aí que é todo parte, né? Mas tem um detalhe muito importante que diferencia esse caso.
Repare esse exemplo aí, ó. O chefe liberou uma queima de estoque. Pode trazer todos os produtos do depósito para a loja e colocar cartaz de 20% de desconto. Repare que os produtos continuam existindo mesmo depois que eles deixam o depósito. Essa é uma grande diferença lá do carro e do motor. O motor não sai do carro, né? O motor está lá dentro do carro, o carro é formado por motor e ele não vai sair do carro. Aqui não. Aqui eu tenho uma classe de depósito, os produtos podem estar no depósito durante um determinado momento, mas quando ele sai do depósito e vai lá para a gôndola, ele continua existindo no sistema da loja, né, no sistema do supermercado. Ele não vai desaparecer, ele só vai desaparecer quando o cliente comprar. Mas enquanto ele não comprar, o produto tem que continuar existindo no sistema. Mas então, nesse caso, repare que apesar do depósito ser formado por produtos, ele não controla o tempo de vida, porque depois que o produto sai do estoque, o estoque, desculpa, do depósito, o depósito não tem mais nenhum controle sobre o produto. Ele não tem a menor ideia de quando que aquele produto, quanto tempo que ele vai continuar existindo, ele não controla que hora que ele vai ser destruído. Então, esse relacionamento aqui, ele parece com o de composição, porque ele é todo parte, mas tem essa diferença que o todo não controla o tempo de vida da parte, certo? Então, o fato é que os produtos podem sair do depósito e ir para as gôndolas, e além disso, podem existir produtos, inclusive, que vão direto para a gôndola, né? Pode ser produto que chega no supermercado, já está faltando lá para vender, já passa direto para a gôndola, nem passa pelo depósito, tá? Então, o depósito não controla o tempo de vida dos produtos. Dizendo de outra forma, não é o todo quem controla o tempo de vida das partes, e nós chamamos esse tipo de relacionamento de agregação, certo? Bom, vamos ver um exemplo de código para deixar isso mais claro. Suponha um relacionamento entre as classes departamento e professor. Então, suponha que lá no SIG tenha o cadastro lá dos professores e tem uma classe departamento e uma classe professor. Eu posso dizer, né, que o departamento tem professores, né? Então, os professores devem ser atributos da classe departamento. Então, é um relacionamento tem um ou tem vários, nesse caso, né? E os professores são parte do departamento. Só que o departamento, se o departamento por acaso deixar de existir, os professores continuam existindo, né? Ainda bem, senão eu estaria dependendo da existência do departamento para eu continuar existindo, né? Então, se a UFLA resolve reformular as coisas e não existe mais DAC, não existe mais o meu departamento, eu continuo existindo, vou ser realocado em outro departamento, certo? Então, meu tempo de vida não é controlado pelo tempo de vida do departamento. Então, é uma relação de agregação. Então, como é que a gente faz? Mais uma vez, eu tenho a classe que representa o todo e dentro dela um atributo que representa a parte. Então, no caso, como o departamento tem vários professores, eu estou usando aqui um array list de professor. Mas o tem um é dado por aqui, ó. O departamento tem professores. Nesse caso, o departamento está criando a lista de professores. Aqui é o array list, não é relação com a classe professor. A relação com a classe professor está aqui, ó. Um departamento pode contratar um professor. Então, o professor que é recebido por parâmetro aqui é colocado dentro do array list. Repara que é isso daqui que indica que o departamento não... Uma das coisas, né, que indicam que o departamento não controla o tempo de vida do professor. Tá? Por quê? Porque pelo que a gente está vendo aqui, ó, o objeto professor ele já foi criado antes de ser passado para o departamento. Tá? Não foi o departamento. O new professor não está aqui dentro. Se o new professor não está aqui dentro, não é o departamento que cria o objeto. Então, portanto, ele não controla o tempo de vida do objeto professor. Lembre-se que em uma agregação, né, como eu acabei de falar, o todo não controla o tempo de vida das partes, e isso pode ficar explícito de duas formas. Né? A primeira forma é isso que eu acabei de dizer. Então, se a classe que representa o todo não cria o objeto da parte, né, que foi o que a gente viu, isso indica que o todo não controla o tempo de vida, mas existe um outro caso. Pode até ser que a classe do todo crie a parte, mas ela tem algum método que remove a parte lá de dentro. Então, se eu tiver um método, né, sei lá, quando o professor sai, né, demitir professor, por exemplo. Se eu tiver um método demitir professor, que tira o professor do array list e retorna o professor para ele, né, ser usado em outro lugar, aí o objeto professor continua existindo de fora do departamento. E isso também é um indício de que o todo não controla o tempo de vida das partes. Então, isso permite que outras classes mantenham o objeto da parte sem o conhecimento da classe que representa o todo. Beleza? Então, se a agregação, aí uma dúvida que pode surgir, né? Se a agregação e a composição são implementados usando um atributo privado, como é que eu consigo saber qual que está sendo usado em um sistema? Imagina que você pega um código pronto e quer ver lá se é composição ou agregação. Aí você vê que é um atributo, aí você fica na dúvida, né? Sintaticamente elas são parecidas, mas não semanticamente, né? Na agregação, o todo não controla o tempo de vida da parte. Então, como que você identifica? Se aquele atributo é criado dentro da classe, não tem nenhum método que retorne ele para fora da classe, então é composição. Agora, se aquele atributo vem de fora, criado, ou se ele pode ser removido da classe, aí não é o todo que controla o tempo de vida da parte, certo? Então, na composição, as partes estão totalmente encapsuladas no todo. De fora da classe todo, a gente nem precisa saber como a parte é tratada. Essa é outra dica. Se eu tenho uma classe carro e dentro dela tem um motor, quem está de fora
né, e usa o objeto carro, ele nem sabe como é que o motor é representado ali dentro. Se é um objeto de outra classe, se é um atributo, se é um, sei lá, às vezes o motor só tem a potência do motor, então é um atributo int e por aí vai. Tá? Então, uma outra maneira de ver é que na composição, né, a parte está toda encapsulada dentro do todo. O todo guarda ele e não deixa ninguém nem saber que ele existe ali dentro. Okay? Um resumo, então, de agregação e composição. Alguns autores dizem que a agregação é simplesmente um tipo menos rigoroso de composição, certo? Seria uma composição, mas uma composição mais flexível, vamos dizer assim. Então, a gente pode ver dessa forma aqui, ó. Eu posso dizer que todas as composições também são uma agregação, só que são uma agregação mais restrita, certo? Por quê? Porque ambos são relacionamentos todo-parte, né? Só que na agregação, o todo não controla o tempo de vida da parte. Beleza? Vamos passar para o último tipo, então. O último tipo de relacionamento são os relacionamentos de associação. Né? Suponha, por exemplo, que um professor que dá aulas particulares resolva fazer um sistema para controlar suas atividades. Ele criou, então, uma classe professor e uma classe aluno. Qual é o relacionamento entre as classes? Pensa aí. Eu posso dizer que um professor tem aluno, certo? Aí agora o português pode atrapalhar a gente um pouquinho na avaliação aqui, porque faz sentido eu dizer que o professor tem aluno. Mas faz sentido eu dizer que o aluno faz parte do professor? Da mesma forma que o motor faz parte do carro, ou que o produto faz parte do depósito? Não faz, né? O professor não é formado por alunos ou o aluno é parte do professor. Então, nesse caso, não é um relacionamento todo parte, certo? O professor dá aula para o aluno tem aulas com o professor, mas eles não fazem, né? Um não é parte do outro. Então, não sendo um relacionamento todo parte, não pode ser composição nem agregação. Então, cai no nosso último tipo, que é associação. Basicamente, a dica para você saber se é associação é a seguinte: se não é composição nem agregação e tem relacionamento, só pode ser associação. Exemplo de código. Aqui tem dois tipos de relacionamento de associação. A gente tem uma classe aqui motorista e tem as classes carteira de motorista e carro. A carteira de motorista ela não é parte de um motorista. Apesar de eu poder dizer que o motorista tem uma carteira, né, a carteira não é parte do motorista. O motorista não é formado por carteira. Então é uma associação. Né? Elas têm um relacionamento baseado em propriedade. Aqui esse tem aqui tem mais o sentido de propriedade do que todo parte. Né? Da mesma forma, um carro não é parte de um motorista e nem o contrário, certo? Então o motorista pode até ser o dono do carro, ter a posse do carro, mas o carro não é parte do motorista. O motorista ele viaja em um carro, ele anda de carro. Tá? Então, como é que poderia ficar o código? Eu tenho a minha classe motorista e eu tenho um atributo que é a carteira de motorista que eu recebo aqui através de um método. Repara que só olhando no código aqui, ó, dá a impressão que é igualzinha à agregação, certo? Porque eu tenho o atributo e estou recebendo de fora. Ela só não é agregação porque não faz sentido, né? Aí é semântico. Não faz sentido eu dizer que a carteira de motorista é parte do motorista. Só por isso, em termos de código, é igualzinho à agregação. Já no relacionamento de motorista e carro é um pouquinho diferente. Eu não tenho um atributo carro. Na verdade, eu tenho um método viajar aqui na classe motorista que recebe o carro e aí dentro dele está tratado a viagem que o motorista faz com o carro. Então, o carro, né, o relacionamento só está aqui dentro desse método, não tem um atributo. Então, esse aqui é claramente associação. Quando eu tenho uma classe que relaciona com a outra e essa outra não é um atributo da classe, não é todo parte garantidamente, né? Não tem nem dúvida, então é associação. Nesse caso aqui, mesmo sendo atributo, ainda não é a agregação em composição, porque não faz sentido dizer que a carteira de motorista é parte do motorista. Tá? Então aqui, né, só está enfatizando isso que eu disse, que são duas formas de implementação aqui da associação, uma com atributo e outra sem atributo, mas o que importa no final das contas é saber que não é um relacionamento todo parte. Bom, agora que a gente conhece os três tipos, como é que a gente pode dizer então? A gente pode dizer o seguinte: se os dois objetos têm relação um com o outro, mas um não é parte do outro, então é associação. Então, esse daqui é o algoritmo, gente. Imagina que eu faço uma pergunta para você. Dada a classe tal e tal, qual que é o tipo de relacionamento? Basta você seguir esse algoritmo aqui. Ó. Primeiro você verifica se faz sentido dizer que um é parte do outro, que um tem outro. Se fizer sentido dizer essas duas coisas, você passa para frente. Se não fizer sentido, morreu. Você já sabe que é associação. Agora suponha que faz sentido. Então a próxima pergunta é verificar. O todo controla o tempo de vida da parte? Se não controla, é agregação. Se controla, é composição. Basicamente é isso. Certo? Então a associação é um tipo mais geral de relacionamento, a agregação é mais restrito, a composição é mais restrita ainda. Beleza? Dúvidas? Manda lá. Não deixe de mandar as dúvidas. Bom, agora, um cuidado muito importante. Tem gente que cai assim, beleza, então eu vou decorar um tanto de par de classes, né? E aí eu sei, esse par aqui é composição, esse par é associação, eu vou torcer para na prova cair um desses que eu decorei. Na verdade, não é bem assim que a coisa funciona, né?
E aí, para dar um exemplo, nada a ver, mas para puxar a mente de vocês, ó, em séries como Game of Thrones, por exemplo, não sei se vocês assistiram, né? Eu assisti e gostei muito até antes de chegar no final. É, nenhum personagem é completamente bom ou mal. Alguns são mais bons, outros são piores, mas todo personagem tem conflitos, certo? É um tipo de história onde ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. É bem diferente daquelas historinhas que a gente tem quando criança de super-herói, que ou é vilão ou é herói. Aqui não, aqui você tem heróis com problemas sérios, você tem pessoas ruins que fazem coisas boas de vez em quando, então nada é 100%. Tá? O que eu quero dizer? Que tudo depende do contexto, tudo é relativo. E o que isso tem a ver com a classificação de relacionamento? É que a dizer se duas classes têm um relacionamento de associação, agregação ou composição é algo relativo, que depende do contexto, depende do problema que você está resolvendo, depende do seu sistema. Né? Vamos deixar isso mais claro. Vamos voltar no exemplo do carro motor. Eu acabei de dizer para vocês que esse relacionamento era de composição, porque um carro tem um motor, o motor é parte do carro, certo? E o carro controla o tempo de vida do motor, o carro cria o motor não tem sentido de existir sem o carro. Bom, mas olha esse caso aqui, ó. Não sei quem acompanha a Fórmula 1, acho que hoje em dia ninguém mais acompanha, mas vocês vão conseguir entender o exemplo. Com troca de motores confirmadas pela RBR, Ricardo e Kvyat serão punidos. Na Fórmula 1, como é que funciona? Cada equipe tem dois carros, tem dois pilotos, e cada equipe começa a temporada, começa o ano com um número de motores. Sei lá, eu não sei quantos são hoje, mas vamos supor que sejam 10 motores. E tem 20 corridas durante o ano. Então eles têm que usar esses 10 motores durante as 20 corridas. Por que eles têm 10 motores? Porque os motores quebram, os motores estragam, eles precisam trocar e tal. Então, na Fórmula 1, existem só dois carros, mas existem 10 motores, certo? E eu posso trocar o motor. Então, eu vou para uma corrida agora, essa corrida depende mais da potência do motor, então eu vou botar um motor novo. Na outra corrida eu vou voltar aquele motor que eu tinha usado antes, que ele não está tão novinho assim, mas para essa corrida ela vale a pena e tal. O que esse contexto todo diz para a gente? Que o motor existe de fora do carro. Certo? Se eu tenho 10 motores, eu tenho dois carros e eu posso ficar trocando o motor, quer dizer que a existência do motor não depende do carro. Certo? Então, repara que nesse caso específico, se eu estiver fazendo um sistema para tratar a Fórmula 1, para tratar, né, para gerir, né, para fazer a gestão, né, do carro e dos motores de uma equipe de Fórmula 1, é um relacionamento todo parte, mas o todo não controla o tempo de vida da parte. Eu vou criar os motores e depois que eles estão criados, eu boto ele dentro do carro. Diferente do exemplo que a gente tinha visto antes, né, que eu até mostrei o código para vocês, que dentro da classe carro criava o motor. Reparou a diferença? Então, repara que a situação é diferente. E aí, nesse caso, como o todo não controla o tempo de vida da parte, aí é um relacionamento de agregação, não é mais de composição. Então, não basta eu dar dois nomes de classes e dizer, é composição. Eu preciso de mais informação. Eu preciso de entender o contexto. O meu sistema vai fazer o que com essas classes? Como é que elas são utilizadas? Né? Se eu der só o nome das classes, você pode, não, imaginando que seja usado assim, o relacionamento é tal. Né? Mas, se eu te der mais contexto, você vai poder dar uma resposta mais clara. Tá? Então, fiquem atentos que o tipo de relacionamento é algo relativo, não é uma coisa assim decorada, baseada só no nome das classes. Então, a gente pode concluir que não basta decorar pares de classes com as relações, o relacionamento sempre dependerá do contexto do problema que está sendo tratado. Tá? Bom, aí um exercício para você fazer. Defina o relacionamento entre as classes representadas pelas palavras destacadas nas situações abaixo. Estamos trabalhando em um sistema para controlar um aeroporto. Precisaremos modelar a pista de pouso e os aviões para simular os pousos e decolagens. Então, as palavras destacadas são pista de pouso e aviões. Então, vai ter uma classe pista de pouso e uma classe avião, nesse contexto. E aí, nesse contexto, qual que é o relacionamento entre essas duas classes? O outro, helicóptero e metralhadora. O outro, cidadão e cidade. Então, pausa o vídeo, leia o exercício com calma, escreva no papel a sua resposta aí. Para cada uma das situações abaixo, qual que é o tipo do relacionamento? Se é composição, se é agregação ou associação. Certo? Já fez? Não? Então estou esperando você pausar o vídeo aí. Já fez, né? Vou acreditar. Vamos lá. Bom, agora o exercício para entrega dessa aula. Você vai criar as classes em Java que representam essas situações aqui. Ó. Então você vai criar 6 classes. Pista de pouso, avião, helicóptero, metralhadora, cidadão e cidade. Mas não é a classe inteira. Tá? Você vai criar o cabeçalho lá, public class, o nome da classe, e um mínimo de código ali só para representar o tipo de relacionamento que você respondeu aqui. Repara que nos slides aqui eu fiz isso. Quando eu fui apresentar exemplo de código, eu não apresentei classes inteiras. Eu apresentei trechos de classe. Certo que você vai fazer algo parecido com o que está aqui. Um trecho de classe, né, um pedacinho, né, alguns pedacinhos da classe que demonstrem a sua resposta. Então, você vai fazer, por exemplo,
as classes pista de pouso e avião e colocar lá dentro só o suficiente para deixar claro qual que é o relacionamento entre elas. A mesma coisa para helicópteros e metralhadores e a mesma coisa para cidadãos de cidade. Com um detalhe a mais, você vai colocar um comentário no cabeçalho da classe, ou seja, antes do public class, com uma frase desse tipo aqui, ó. Esta classe tal possui um relacionamento de, aí você vai colocar se é composição, agregação ou associação, com a classe avião, pois. Aí você vai justificar, essa parte aqui é muito importante. Você vai justificar por que você acha, se você respondeu composição, por que você acha que é composição. Se você respondeu agregação, por que você acha que é agregação? E por aí vai. Esse exercício aqui é para entrega, para valer a presença da aula. Beleza? Então pausa o vídeo e já faz agora enquanto você está com isso na cabeça. Agora que você já fez o exercício, vamos falar da próxima parte. Isso aqui eu já falei, eu só quero reforçar para ficar bem claro, que é a questão da composição e a falha de encapsulamento. Né? Vale a pena reforçar esse ponto. E vamos reforçar isso através de um exemplo. No início da disciplina, a gente usou um projeto casa. Então eu vou abrir ele aqui, ó, projeto casa. Esse projeto casa, ele tinha uma classe figura e um objeto figura. Quando você mandava desenhar, ele desenhava uma casa, certo? Vocês vão lembrar lá no comecinho da disciplina. A classe figura, então, desenhava uma casa formada por uma parede, uma janela e um telhado, sendo estes objetos das classes triângulo e quadrado. Então aqui, ó, o telhado é um objeto da classe triângulo, a parede é um objeto da classe quadrado, a janela também, né? O sol aqui está fora da casa, mas vamos concentrar na casa aqui. Então eu estou usando essas outras classes para poder montar a minha casa. Beleza. Seguindo o conceito de encapsulamento, os atributos da classe são privados. Gente, atributo tem que ser sempre privado. Então se eu for aqui na minha classe figura, ó, os atributos são todos privados, certo? Para respeitar o encapsulamento. Tá? Repare que o relacionamento entre a classe figura e as classes quadrado e triângulo é de composição. Por quê? Porque a minha figura tem quadrados e triângulos, quadrados e triângulos fazem parte da minha figura, e é a figura quem controla o tempo de vida do quadrado e do triângulo, certo? É aqui dentro da classe figura que as paredes, o telhado, a janela são criados, e eles nunca saem daqui. E é para ser assim. Por que é para ser assim? Porque a casa é que controla o tempo de vida das suas partes, certo? Aí, mas eu acabei de dizer que depende do contexto, né? Mas estamos num contexto aqui que não faz sentido a janela existir se não tem casa. No nosso programa aqui é um programa de desenhar casas. Então, se não tem casa, eu não preciso da janela, ok? Então, é um relacionamento de composição. Agora, suponha que a classe figura tivesse um método de acesso que tivesse o telhado. Então, suponha que aqui na classe figura eu implemente um método. Já está até implementado aqui, porque eu estava preparando a aula e tinha esquecido de voltar ao código. Mas então, beleza, ele já está aqui, ó. Suponha então que eu acrescente aqui na minha classe figura um método obter telhado que retorna o telhado, certo? Olha o que acontece. Se eu tenho isso, deixa eu compilar aqui para ficar claro. Então, eu vou criar uma figura e vou mandar desenhar. Aqui é a casa. Se eu tenho um método obter telhado, olha o que eu posso fazer. Eu posso vir aqui, ó, de fora da classe figura, certo? Aqui no bloco de código, poderia ser qualquer outra classe, né? Mas vou fazer no bloco de código esse aqui só porque é mais fácil. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso chamar o método obter telhado desse objeto. Então, eu vou chamar figura 1. Ixi, peraí que eu acabei apagando o objeto sem querer. Eu posso chamar figura... Acho que eu estou com o Alt apertado aqui. Figura 1.obter telhado. Isso vai me retornar o telhado, certo? Que é um objeto do tipo triângulo. Então, eu posso guardar isso daqui numa variável do tipo triângulo. Ok? Beleza. Agora, essa minha variável t, ela está apontando para esse objeto que é esse telhado aqui, certo? O que eu posso fazer agora? T.mudar cor azul. Olha o que vai acontecer. Eu estou mudando a cor do telhado da casa para azul sem que a classe figura saiba. Mas a classe figura, ela não é o atributo do telhado não é dela. Ele não é privado para respeitar o encapsulamento. Então não deveria ser possível eu mudar a cor do telhado ou mudar o tamanho do telhado. Ou seja, na prática eu estou mudando a casa sem que a classe figura que representa a casa saiba disso. Isso é uma falha de encapsulamento. É a falha de encapsulamento mais comum. Então, eu não posso, já que é um relacionamento de composição, eu não posso ter um método que retorna uma referência, né? Retorna o endereço do objeto da parte, porque senão a parte pode ser alterada de fora da classe. Certo? Inclusive aqui no BlueJ, ó, eu posso jogar o objeto aqui para a bancada de objetos e aí chamar qualquer método dele. Olha que bagunça que eu posso fazer.
posso chamar o mover para a direita, e aí eu estou avacalhando a casa toda sem que a classe figura tome conhecimento, certo? O que não deveria acontecer. Então, basicamente, a mensagem é, se o relacionamento é de composição, esse tipo de método aqui não pode acontecer, tá? Ah, não, mas eu queria poder mudar a cor do telhado. Beleza, então o que você faz? Você cria um método na classe figura, mudar a cor do telhado, e aí você recebe a cor, e aí a classe figura chama telhado, ponto, mudar cor, certo? Repara que vai ter o mesmo efeito para usar, você vai conseguir mudar a cor do telhado, mas agora a classe figura sabe que você está mudando. Então, se a classe figura quiser, não, os telhados de casa só podem ter esse tipo de cor, então ela pode fazer um tratamento aqui, certo? Mas o fato é, está aqui sobre o controle da classe figura a mudança da cor do telhado, né? Ela pode deixar você mudar a cor, mas não deixar você mudar o tamanho do telhado, por exemplo. Né? Desse jeito aqui acontece isso, você pode até mudar a cor, mas o tamanho não, porque eu não estou deixando. Agora, se eu tiver obter telhado igual estava antes, aí sim eu perco o controle, né? A classe figura perde o controle do seu atributo. Certo? Dúvida, gente? É essencial esse ponto, tá? Tomem cuidado com isso. Se o relacionamento é de composição, eu não posso ter um método que retorne um atributo que é um objeto da classe. Repare que não tem problema eu ter um método. Imagina que a casa aqui tem, sei lá, um atributo que é. Aqui eu não sei se tem, acho que tudo é objeto. Deixa eu ver se tem algum aqui. Tem esse booleano aqui, ó, desenhado, certo? Diz se está desenhado ou não. O booleano não tem problema retornar com o método obter. Eu posso ter um método obter que indica se ele está desenhado. Né? Ou se fosse um inteiro. Imagina que eu tivesse um inteiro aqui que indica qual que é a área da casa. Eu posso retornar também. Por que eu posso retornar? Porque no caso desses valores booleanos inteiros, não são objetos, são tipos primitivos. Então, quando eu chamo de fora da classe e obtenho a área da casa, eu não consigo mudar o valor do lado de fora da classe, porque eu estou recebendo simplesmente uma cópia do valor inteiro. Só é um problema retornar um atributo da classe se aquele atributo é um objeto, porque aí eu posso chamar o objeto ponto alguma coisa e mudar aquele objeto. Beleza. Então, veja que um método de acesso que retorna um atributo que é um objeto tem o mesmo efeito de deixar o atributo público, e se o relacionamento desejado era de composição, isso é uma falha de encapsulamento. Tá? Além de que, tecnicamente, no código, o relacionamento se torna uma agregação. Então, se eu tenho aqui um obter telhado dentro da classe figura, quer dizer que a classe figura não controla mais o tempo de vida do telhado e aquele que era para ser uma composição acabou virando uma agregação. Então, é por isso que é muito importante, ao criar uma classe, a gente documentar o seu relacionamento com as classes dos atributos. Né? Você pode colocar isso no comentário, então lá no comentário, lá no início da classe, colocar a classe tal, ela tem, essa aqui é uma classe figura, ela tem telhado, que é dado pela classe triângulo, então tem um relacionamento de composição com a classe triângulo. Ou, geralmente, o que a gente faz é usar um diagrama de classes UML. Parecido com esse diagrama que aparece aí no BlueJ, que mostra as caixinhas da classe e umas linhas, né? Mas isso é um assunto que a gente vê lá na outra disciplina de PPO. Né, como é que a gente representa isso? A gente tem um jeito de representar quando é composição que é diferente de agregação, que é diferente de associação. Agora, um detalhe importante. Se o relacionamento desejado é de agregação, aí não tem problema ter um método que retorna um objeto. Por quê? Porque na agregação o todo não controla o tempo de vida da parte. Na verdade, o todo não está muito preocupado se a parte vai ser alterada. Tá? Talvez até faltou lá na hora de explicar a composição e agregação eu deixar isso mais claro. A composição é como se a parte fosse um bebezinho dela que ela não quer deixar ninguém pôr a mão. A agregação é o seguinte, ó, ele faz parte de mim aqui, mas se quiser levar, você leva, não tô nem aí. É lá o depósito com estoque. Você quer tirar, ó, depósito com produto. Quer levar o produto aqui, beleza, eu não tô nem aí. Aqui é mais ou menos isso, certo? Então, nesse caso, não tem problema ter um método que retorna o objeto, porque o objeto pode sair mesmo. Tá? Por quê? Porque o todo não controla o tempo de vida das partes. Se houver alguma modificação no atributo, isso não é um problema para o todo. Você está lá no depósito, e aí tem um produto. Aí o produto você vai mudar lá o preço dele. Para o depósito, isso tanto faz. Não faz diferença nenhuma. Isso não vai afetar o depósito. Tá? Um outro exemplo que eu poderia dar, vocês fizeram os exercícios lá vocês fizeram o exercício da última aula do World of Zoo, e aí tem uma classe local, que representa os locais do jogo, e tem uma classe item, que são os itens que podem estar dentro dos locais. Então pode ser uma arma, pode ser um alimento, enfim, alguma coisa que está lá dentro do local que o jogador pode pegar. Repara que esse relacionamento ele é todo parte, porque um local tem item, e o item faz parte do local, certo? Mas o todo não controla o tempo de vida da parte, porque o item não é criado dentro do local, e o item, inclusive, pode ser removido do local. Né? O jogador pode ir lá e pegar o item e tirar do local. Então, nesse caso, não é problema eu ter um método obter item. Tá? Por quê? Porque o local não está nem aí para o item. Ele está, aconteceu dele estar aqui, mas agora, se você quer levar, é problema. Então, nesse caso, não é uma falha de encapsulamento ter um método obter, né, um método de acesso que retorne um atributo da classe. Só é uma falha de encapsulamento se
a intenção era ter um relacionamento de composição. Beleza? Espero que esteja claro. Se não estiver claro, assiste esse pedacinho de novo. É muito importante isso ficar claro. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Bom, estratégias de depuração. A próxima parte, né, o próximo vídeo que vocês vão ver, que tem a ver com esse tema aqui, estratégia de depuração, e ele está em outra apresentação, ele está numa apresentação separada. Tá? Então, lá no campus virtual, vocês vão ter o link, vocês vão clicar o link e vão acessar o link dessa outra apresentação aqui, que tem a segunda parte da aula, que é sobre estratégia de depuração. Ok? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Lembrando que a entrega dessa aula aqui é aquela atividade, né? Tem uma atividade marcada como entrega, que são aquelas 6 classes que você deve entregar um trecho de código e justificar por que o relacionamento é de composição, agregação ou associação. Não esqueça de mandar antes da próxima aula prática. É isso. Até o próximo vídeo. Lá tem mais coisas para a gente poder fazer. Até mais.